de diálogos com os artistas de Campina Grande do Sul. Estou recebendo para uma conversa a Jordana. Tudo bem, Jordana? Tudo bom, Zé? Tudo, é um prazer ter você aqui nesse nosso bate-papo, nessa nossa entrevista. Jordana, eu sei que você é atriz, é professora de teatro. Gostaria que você falasse para quem está nos vendo o teu histórico, a tua trajetória nas artes cênicas, quando iniciou, o que você está fazendo atualmente. Bom, José, então, eu comecei cedo, com 7 anos, mais ou menos, foi em 2004, e foi aqui, nesse teatro, né? Era um projeto da prefeitura, que oferecia esses cursos gratuitamente, né, para a população, para as crianças, para os adolescentes. Então, eu comecei aqui, já na infância, e não sei, eu venho de uma família que já é artista, né? Meu tio já é formado em licenciatura em teatro, já trabalha com teatro, meu pai é escritor. E quando eu comecei, gostei muito e continuei. Fiz na adolescência, fiz no Colégio Estadual do Paraná, quando estudei lá, né? Fiz também aqui no Beraldo, quando estudei na escola aqui. E sempre gostei de trabalhar com isso, de fazer arte, de cantar, de tocar violão, de fazer o teatro, porque o teatro envolve todas as artes, né? É bem amplo, assim. Você é formada em licenciatura em artes cênicas pela FAP? Isso, licenciatura em teatro. Existe uma diferença entre o artes cênicas e a licenciatura, né? Porque artes cênicas é um bacharel e licenciatura em teatro forma o professor de teatro, além de artista, o professor de teatro, né? Eu sou formada em licenciatura. E dentro das artes cênicas, quais são as suas atuações, Jordana? De tudo. Luz, som, sonografia. Além de atriz, você é técnica também, é? Faço técnica, faço som, faço luz. Roteiro, dramaturgia, direção, preparação, porque a gente tem que saber um pouquinho de tudo, né? Quando a gente trabalha assim com... Então, você é um artista completo, além de atuar, você está preparada na questão técnica também das produções. Eu gosto muito, principalmente, de som e luz, mas eu acho que também é uma necessidade, assim, né? Quando a gente trabalha com teatro, você precisa saber, pelo menos o básico, né? Principalmente para estar em contato com os técnicos na hora da apresentação, para saber o que você vai falar, né? Para saber quais direções você vai trabalhar junto com o técnico. Também essa parte é muito importante, inclusive, né? Muito importante, é essencial para um espetáculo, né? Verdade, uma curiosidade minha. A pessoa, para ser um ator, uma atriz, qual característica ela deve apresentar? Ela tem já uma predisposição natural para ser? Ou ela pode desenvolver isso com estudos, com pesquisas, com atuação na prática mesmo? Como que é isso? Eu sei que o ator ele tem que ter uma certa versatilidade, né? Olha, José, eu digo sempre e falei para todos os meus estudantes, inclusive nos 3 anos que eu fiquei aqui, né, que para mim foi uma realização de um sonho, porque eu comecei a fazer teatro aqui. Inclusive trabalhamos juntos, né, Jordana? Foi um sonho quando eu virei professora e dava aula aqui nesse palco. E eu sempre falei que qualquer pessoa pode fazer teatro, qualquer pessoa pode virar uma atriz, um ator, um profissional das artes cênicas, né? Porque basta querer, basta ter vontade. Mas, é claro, exige muito estudo e principalmente muita observação. Você está antenado a meio que tudo que acontece, né? A observar as pessoas, os jeitos, as conversas, os temas, porque qualquer assunto pode virar um espetáculo, pode virar uma dramaturgia, né? Então, tem que ter muito estudo, né? Não basta só ter talento, eu acho que principalmente o estudo, né? Sim. Mas eu acho que é isso, assim, é ter vontade, é querer, e eu acho que uma das coisas que mais acontece é a pessoa ser tímida e começar a fazer teatro para perder a timidez, para conseguir mais desenvoltura, para conversar. Inclusive eu era muito, muito tímida, mas eu acredito que, assim, a maioria que começa por esse motivo percebe que vai muito além disso.
né, que vai muito além, que você começa a observar o mundo com outros olhos mesmo. Porque você passa também a julgar menos as pessoas, porque você se coloca no lugar daquele personagem. E você começa a entender quais são os motivos. Então acaba sendo uma escola também para o autoconhecimento. Totalmente autoconhecimento. Na minha opinião é. Jogando uma outra questão, qual é o processo que o ator ou a atriz desenvolve para dar vida para um personagem? E que referenciais ele vai buscar? Porque cada personagem ele tem uma individualidade. E como é esse processo para o ator, para a atriz, dar vida para esse personagem? Então, tem a ver com o que eu acabei de falar também, que é isso da pesquisa, do estudo, da observação. Um exercício que eu fiz muito com os meus estudantes, que faço, né, é justamente isso de observar, né? Se eu estou fazendo um personagem X, né, talvez uma pessoa que trabalha no escritório, que anda mais formal, observar alguém da família, que seja mais ou menos assim, ou ir num lugar externo, observar, eu acho que isso é a primeira coisa, o primeiro exercício. Mas, hoje em dia com a internet a gente pode também pesquisar por vídeos do YouTube, por outras obras de arte, né, outros espetáculos de teatro, filmes, a gente usa muito referência de filmes também, né, apesar de ser diferente o teatro e o cinema, porque o cinema tem a captação de som, eu tenho a câmera, né? Você se comporta conforme o padrão da câmera, e o teatro ele é amplo, né? Então você tem que projetar a voz diferente, mas eu acredito que a observação é o primeiro passo, assim, para você começar a estudar o personagem. O artista ele sempre dá parte do seu eu para o personagem, e, além dele criar, dar essa vida que você falou, que através da observação, ele deixa algo dele também, né, no personagem. Sempre foi assim, né, Juliana? Com certeza, porque, assim, por muito tempo a gente estuda que o teatro ele é uma forma de imitar, você imita, mas é muito mais do que isso. Você está pegando aquilo que você estudou, aquelas características, e ressignificando do teu jeito, porque é impossível imitar você 100%, né? Você, José. Sim. Impossível, porque só há você nesse mundo, você é único. Nós somos únicos, cada um com a sua individualidade, com as suas experiências. Exatamente. Então a gente sempre acaba deixando um pouco que é nosso também o personagem e vice-versa, né? O personagem nos e nós somos o personagem também. Porque é um timbre de voz, é um jeito de se movimentar, é um tipo de corpo. Então é impossível você fazer uma réplica 100%. Existem ótimos imitadoras, com certeza, sempre existiu, assim, né? Mas é sempre a pessoa única que vai estar fazendo aquilo, né? Sempre vai ter a individualidade do ator e da atriz por trás daquele personagem, com certeza. Josana, mais uma questão. E quando você está em cena, de repente você esquece a tua fala? Você tenta improvisar para quem está assistindo não perceber que você esqueceu, que você errou? Como que é essa situação aí? José, isso é o que mais acontece. É o que mais acontece. Principalmente quando a fala é um pouco extensa, né? É o que mais acontece, porque... A gente tem que ter essa criatividade, essa prontidão para improvisar. Isso. É porque, assim, os textos ou são muito densos ou são muito longos, né? E isso sempre foi algo que eu pensava antes de planejar as minhas aulas, de chegar para os estudantes, porque eu trabalhei sempre com crianças e adolescentes. Então, às vezes, muitos deles não tinham contato com o teatro. Então, essa era uma preocupação, porque às vezes eu escolhia textos longos e depois parava para pensar que dificuldade, né? Mas nunca tive problema justamente porque eu acredito que melhor do que você decorar, você aprender sobre o que o texto está falando. Eu acho que pegar a essência da fala ali, em uma situação que... Conhecer a história mesmo, esse branco, você pode improvisar com as suas palavras, né? Desde que você não fuja da essência da sua fala que estava já demarcada. E isso sempre eu deixei muito claro, assim, a gente vai estudar o texto, estudar o que essa história está contando, estudar o que tem por trás, por isso o estudo, por isso a pesquisa. Então não é só chegar,
fazer exercícios, decorar, né, uma fala, aprender sobre o personagem, estudar a história mesmo, para estar preparado ali e na hora se virar. É um improviso mesmo. Eu conheço alguns artistas que fazem televisão aí, eles falam que permanentemente eles têm que fazer laboratórios, principalmente quando é um personagem diferente que eles nunca fizeram ainda. É nesse laboratório que você fala que do estudo, dessa busca para dar vida para o personagem, né? Sim. O laboratório ele pode ser feito de diversas formas, né? Você, às vezes, está estudando um grupo específico que você vai interpretar no palco. Você começa a participar de grupos, né? Por exemplo, você não é um cantor, mas não é um cantor de samba, né? Um exemplo. E quer entender como funciona. Você começa, às vezes, a participar de uma roda de samba para ver, o fulano toca assim, esse fulano canta assim. E é dessa maneira que a gente vai descobrindo, né? Cada espetáculo vai exigir também um jeito diferente de fazer um laboratório de personagem. Eu conheço uma atriz, por exemplo, só para ilustrar aqui, que ela tinha que fazer um personagem de uma prostituta. O que ela fez? Ela foi fazer essa experiência assim, de observação no prostíbulo. Sim. E ela falou que foi sensacional a conversa que ela teve com as mulheres. Isso inspirou bastante ela na composição da personagem. Sim. É isso que a gente faz mesmo. E tem até o caso do Keanu Reeves, né, que é o ator principal de Matrix, que é bem famoso, assim, essa história que ele interpretar um morador de rua, que ele passou um tempo morando mesmo na rua para saber, porque é diferente, são duas coisas diferentes. Você imaginar como seria a situação e tentar fazer daquele jeito, e você passar pela mesma experiência, né? Como você falou no caso dessa pessoa que você conhece, dessa atriz. Então são experiências diferentes. Quanto mais você mergulha na história do personagem, né, na situação do personagem, mais aquilo vai estar dentro de você, enraizado em você. E mais verdade você vai trazer na hora de interpretar esse personagem no palco. Exatamente. Juliana, para finalizar esse nosso bate-papo, por sinal está muito bom, eu gostaria que você falasse sobre o teu projeto, Memórias em Ação, que você escreveu no edital e foi premiado. Pode falar? Pode ser bem, pode fazer uma síntese. Na verdade, o Memórias em Ação, eu já tinha vontade de fazer ele há um tempo. E surgiu essa oportunidade, né, com um projeto, que é justamente contar um pouquinho da minha experiência enquanto atriz aqui no município, justamente por essa trajetória, né, de ter começado aqui no Teatro José Zamorens. E porque realmente essa trajetória foi muito significativa para mim, porque hoje eu vivo do teatro, né, é a minha forma de trabalho, de vida, mas eu conto um pouquinho de como eram os meus processos com os grupos em que eu dei aula, né? Porque foram 3 anos e cerca de uns 10 espetáculos, e a cada ano crescia o número de estudantes. Então, uma forma de compartilhar mesmo como que eu conduzia esses processos criativos, né, com as crianças, com os adolescentes, e citar assim, um pouquinho de quais foram esses espetáculos, né? Porque a gente trabalhou tanto textos clássicos da dramaturgia, como William Shakespeare, quanto textos autorais, que ou eu criava ou nós criávamos em conjunto. Eu acho isso muito rico e só evidencia o quanto esse município tem artistas incríveis e muito talento e pessoas que gostam muito de arte. A prova disso que você está falando, a gente está tendo aqui nessa série de entrevistas e apresentações, que agora não passou só artistas de qualidade por aqui, em todas as linguagens artísticas que a gente já apresentou aqui. Então, Jordana, eu gostaria que você falasse as suas redes sociais, teu contato, para as pessoas que ainda não te conhecem, irem lá te seguir, acompanhar teu trabalho. Fica à vontade, esse espaço para você. Beleza, então. Eu tenho Instagram, que é @oieusoajortes, o nome mais diferente, que eu posto mais no meu dia a dia e também meus trabalhos profissionais. No Facebook é Jordana Meireles.
E se colocar no Google também, vocês acham o meu site com algumas fotografias dos meus trabalhos e um pouco sobre mim, sobre a minha carreira. É só jogar Jordana Meirelles no Google que vai aparecer o site lá. Tá bom? Muito bem, foi um prazer ter esse bate-papo, essa conversa com você. Prazer é meu, José. Sucesso. Obrigada, muito obrigada. Estamos sempre abertos para conversar e para discutir os assuntos aí pertinentes ao teatro. Muito obrigada e obrigada a todos que fizeram parte desse projeto. Muito legal esse incentivo. E é isso, espero que a gente possa se reunir novamente e conversar mais. Certamente. Obrigada mesmo. Certamente. Então, acabamos de ter esse bate-papo bem descontraído, bem gostoso com a Jordana, a Beatriz, a professora de teatro. Na sequência, vamos ter outros artistas com outras conversas, outras propostas. Até já. Olá, eu sou Jordana Meirelles, artista e professora de teatro, e você está ouvindo o podcast do projeto Memória em Ação. Então, esse projeto, Memória em Ação, ele é uma iniciativa de contar um pedaço da história do teatro produzida aqui no município de Campina Grande do Sul, entre os anos de 2016 a 2018, que foi o período em que eu lecionei aulas de teatro para crianças, adolescentes, em diferentes pontos da cidade. Então esse projeto ele tem o objetivo de compartilhar com a população de Campina Grande do Sul como ocorriam os processos de montagem das peças que nós produzíamos, quais foram essas peças, como e por quem foram apresentadas. Mas comecemos do início de como eu comecei a trilhar esse bonito caminho da arte. Bom, eu nasci e resido já há 24 anos em Campina Grande do Sul, e foi também aqui no município que eu comecei a frequentar as oficinas de teatro. Na época eu possuía apenas 7 anos, eu estava no primeiro ano na Escola Municipal Augusto Staben, e foi através da divulgação na escola que eu fiquei sabendo das oficinas gratuitas de teatro que seriam ofertadas no Teatro Municipal José Carlos Anlorenzi, que é um lugar, um espaço pelo qual eu possuo um carinho enorme. Então, nesse ano de 2004, eu ensaiei, apresentei minha primeira peça e permaneci na oficina até 2008, até mais ou menos 11 anos de idade, e depois disso eu fiz teatro nas escolas que eu estudei até o final do ensino médio. Foi quando eu decidi, então, prestar vestibular para o curso de licenciatura em teatro da Unespar, ou como era antigamente conhecida, Faculdade de Artes do Paraná. Durante, então, todo esse tempo que eu participei das oficinas, eu atuei em diferentes peças, algumas delas vou citar aqui, como A Vida de Galileu, do importante dramaturgo Bertolt Brecht, Romeu e Julieta, Ricardo III, de William Shakespeare, e peças autorais do modulado de pesquisa teatral, como Prometeu e Kitsune. O modulado de pesquisa teatral fez muita diferença na minha vida como artista e é um grupo que faz parte do Colégio Estadual do Paraná, onde eu estudei e fiz teatro também. E entre outras produções em que eu trabalhei como atriz, iluminadora, dramaturga, diretora e com produção teatral também. Eu acho interessante contar também para vocês que desde pequena, antes mesmo de começar a participar das aulas de teatro, eu já havia frequentado esse espaço, que eu considero mágico, e já havia assistido diferentes peças.
A minha família é uma família de artistas e sempre incentivaram muito a arte, tanto na minha vida como na da minha irmã, que também frequentou as aulas de teatro no município de Campina Grande do Sul quando eu já era professora. Permaneceu também em 2019 e 2020 com o professor seguinte. E eu tenho um tio, né, o André Meirelles. Ele hoje coordena e leciona teatro no Colégio Estadual do Paraná. Ele foi e é ainda uma grande referência para mim. Até porque eu cresci assistindo as peças onde ele atuou, ele produziu. E eu também não posso deixar de mencionar as peças que eram apresentadas para os estudantes da rede municipal aqui de Campina Grande do Sul, no Teatro José Carlos Anlorenzi e também nas próprias escolas do município. Eu lembro até hoje de algumas que marcaram a Jordana Criancinha, né? Como uma apresentação do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que tinha uma cuca assustadora, e também a peça da Família Addams, que eu nunca esqueci. E essas peças elas foram produzidas na época por artistas do próprio município. Então é muito interessante saber que eu fui influenciada por artistas daqui e posteriormente tornei-me professora e influenciei outras crianças e jovens a apreciarem e também se tornarem artistas como eu me tornei. Bom, logo que eu iniciei a faculdade, eu comecei também a dar aula de teatro como professora estagiária. E em 2015 eu acompanhei o grupo de teatro do Jardim Paulista, frequentando algumas aulas, auxiliando nas montagens do grupo. E no ano de 2016 eu já me tornei professora de teatro do município, dando aula tanto nos bairros do Jardim Paulista quanto do Santa Rita para turmas de crianças e adolescentes. E foi nesse ano de 2016 que nós produzimos a primeira peça da minha trajetória como diretora, que foi Sonhos de uma Noite de Verão, do William Shakespeare. Essa é uma peça clássica do Shakespeare e eu tinha muita vontade de montar porque eu sempre via sendo apresentada pelos alunos de teatro do Colégio Estadual do Paraná. E eu tinha muita vontade de montar com os meus alunos, né? Mas ela também é uma peça bem desafiadora por se tratar de uma peça longa, com vários personagens, com muito texto. Mas quando eu apresentei a ideia para o grupo, eles gostaram bastante, acharam a história bem engraçada e realmente uma história que possui um encanto, assim, e é bem cômica também. Então eu peguei uma versão adaptada e gratuita que eu encontrei na internet e desde o início do curso nós começamos a estudar a história, os personagens. E assim, eu destaco que o maior desafio foi decorar o texto, porque realmente tinha muitas falas. Mas algo que eu sempre deixo bem claro para os meus estudantes é que o importante é estudar o texto, né? Aprender o texto. E você decorar é algo que acaba acontecendo naturalmente. Então, nessa parte foi um pouco difícil, mas no final deu tudo certo. A montagem foi algo simples, mas foi muito bonita. O grupo se dedicou muito, o resultado ficou lindíssimo. E houve total participação dos alunos na montagem, inclusive o croquis dos figurinos, um deles que desenhou e eu mandei pra costureira. E pra mim foi muito emocionante, porque de fato foi minha primeira montagem como diretora e o grupo vai ficar pra sempre na minha memória, né? Um tempo que realmente parece que foi um sonho. Também nesse ano nós montamos os 3 Porquinhos com os grupos infantis do Jardim Paulista e do bairro Santa Rita, e ainda o Teatro de Fantoches de minha autoria, Folclore Brasileiro, também com o grupo adolescente do Jardim Paulista, que foi apresentado na UTI infantil do Hospital Angelina Caron e para os estudantes da PAI de Campina Grande do Sul. E é aí que eu ressalto o quanto a arte, nesse caso específico o teatro, é essencial para promover esses diálogos entre diferentes grupos, diferentes realidades, ou seja, é algo que nos une, que nos aproxima e por isso é tão importante e necessário para a nossa sociedade, né? Já em 2017 eu comecei a dar aulas na sede,
majoritariamente para estudantes do Colégio Estadual Campos Sales e do Colégio Estadual Prefeito João Maria de Barros, e foi lá onde nós montamos a minha primeira peça autoral não infantil, chamada Muito Dinheiro por Nada, também uma paródia de uma peça do William Shakespeare, que se chama Muito Barulho por Nada. E essa é uma comédia não muito extensa e foi muito bem recebida pela plateia, né? Isso foi muito legal porque a maioria dos estudantes que estavam ali apresentando estavam ali pela primeira vez também, né? Estavam estreando no teatro, nos palcos, e isso para eles foi algo muito mágico, muito acolhedor. E depois de Muito Dinheiro por Nada, esse mesmo grupo montou pela primeira vez uma adaptação de Alice no País das Maravilhas. E assim, no decorrer do processo das montagens que eu faço questão de trabalhar a individualidade dos meus estudantes e trazer para o que a gente está estudando, ensaiando, um pouco da realidade deles, porque acredito que isso seja uma forma de mediar a linguagem teatral com a realidade desses estudantes, né? Então, esse grupo específico da sede de adolescentes, né, no ano de 2017, eles adoravam as artes de rua, gostavam muito de ouvir rap, hip hop, então nós trouxemos isso para a peça e incluímos uma batalha de rap entre os personagens da Alice no País das Maravilhas. E assim, é um detalhe que à primeira vista parece pequeno, mas na verdade aproximou mesmo os estudantes e o público da história, né? Tornou então a narrativa mais interessante para esse público em específico. Também na sede, com o grupo infantil, nós montamos uma adaptação do conto de autoria do meu pai, Pedro Meirelles, que é escritor, uma história chamada Um Mico Sem Mãe, que foi apresentada na Semana Cultural do município e também em várias escolas municipais da região, bibliotecas. Também foi uma peça muito especial, muito legal, porque trabalha com os animais da floresta atlântica, da Mata Atlântica. Então tem essa pegada de fábula, né, com animais da nossa fauna, né? Então foi bem bacana também montar o Mico Sem Mãe. No mesmo ano também, mas no bairro do Jardim Paulista, com a turma infantil, eu montei o Fantástico Mistério de Feiurinha, do autor Pedro Bandeira. E ela fez muito sucesso também, porque a história é muito divertida, é uma história encantadora. E nessa peça eu tive muito apoio dos pais e dos responsáveis, que foram atrás dos figurinos das princesas, incentivaram seus filhos e, consequentemente, incentivaram o meu trabalho também. E o resultado ficou muito lindo, tudo estava perfeito, desde o cenário, a atuação, a trilha sonora, foi tudo muito caprichado, feito com muito carinho. E, inclusive, nós fomos convidados também a participar de um evento junto com uma rede de fast food aqui da região, e nós apresentamos então fora do teatro, né, em parceria com essa rede, junto com o grupo. Era já um trecho menor da peça, não era a peça inteira, mas foi uma experiência muito legal para os estudantes. E inclusive eu quero ressaltar que muitos dos estudantes, tanto crianças quanto adolescentes, eles gostavam de participar de mais de uma peça que a gente montava, tanto na atuação como na produção. Então esse também era um modo de envolvê-los e de incentivar a descoberta de novas habilidades, de novas profissões, né? Futuras profissões, de novos gostos. Bom, e ainda nesse ano, com o grupo adolescente do Jardim Paulista, nós montamos a peça dramática Quem Carregará o Mundo, que se passava na Alemanha da Segunda Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial, né? E a história ela já tinha um teor mais triste, pesado, e nós estudamos muito os fatos que aconteceram durante esse período histórico para realizar os ensaios e para montar a peça.
Os estudantes que optaram por trabalhar com o drama, já que no ano anterior nós havíamos montado uma comédia, né, que foi Sonho de uma Noite de Verão, então foram trabalhados exercícios dramáticos para que nós pudéssemos suscitar esse outro lado do teatro, que também é de extrema importância. E o grupo apresentou essa peça para adolescentes das escolas da região, e foi muito nítido o impacto causado na plateia por se tratar de um tema tão forte e que infelizmente ainda presente nos nossos dias. Essa peça ela foi uma mistura de textos, inclusive com partes em que eu mesma escrevi, mas também com trechos de filmes e outras peças dramatúrgicas que retratam o período. E por fim, no ano de 2018, foram produzidas as peças A História da Abelha Rainha, Pluft, o Fantasminha com as crianças da sede, Tribobó City com a turma adolescente da sede, Aristogatas e a Fantástica Fábrica de Chocolates com as turmas infantis do Jardim Paulista e Alice ao Avesso com os adolescentes do Jardim Paulista. Esse ano foi bem intenso porque aumentaram as turmas e os estudantes, então por consequência aumentou também a quantidade de peças. E foi um desafio muito grande, mas que foi vencido com muito amor pela minha parte e de todos os profissionais que me ajudaram e que estavam envolvidos ali naqueles processos, quanto também pela parte dos estudantes e de suas famílias. A peça, A História da Abelha Rainha, foi apresentada também na abertura da Semana Cultural e contava a história de uma abelha rainha que nasceu sem suas asas e por isso ela foi expulsa da colmeia. E essa peça realmente foi inspirada numa história que de fato aconteceu na época e serviu então de inspiração para a montagem da peça. Já a Tribobó City, montada pelo grupo adolescente da sede, foi uma adaptação da peça de mesmo nome da dramaturga Maria Clara Machado e era uma comédia que se passava no Velho Oeste brasileiro. Então foi um processo também muito divertido e prazeroso de fazer. Aristogatas e a Fantástica Fábrica de Chocolates foram realizadas por 2 grupos infantis do Jardim Paulista e o fato curioso dessas montagens é que nós tínhamos atores e atrizes bem novinhos. Em Aristogatas, a mais nova tinha 4 anos e ela arrasava no papel, decorou suas marcações no palco, decorou suas falas e assim como o grupo todo brilhou muito, divertiu a plateia. E pela segunda vez, no entanto com um grupo diferente, nós montamos uma adaptação de Alice no País das Maravilhas, chamada então de Alice ao Avesso. Quando eu adaptei a história, o desafio foi deixá-la dinâmica também, mas diferente da montagem do ano anterior com o grupo da sede, né? Realizado pelo grupo da sede. Então eu resolvi que a história teriam 3 Alices, que coexistiam, mas não sabiam da existência uma da outra, e era aí então que surgia a confusão. E essa peça também só aconteceu porque os estudantes se dedicaram muito, ensaiaram muito também. Talvez essa tenha sido a montagem onde eu mais exigi deles, né? Eu pegava no pé mesmo, o treinamento era mais pesado, mas sempre mantendo o bom humor, a boa convivência nas aulas. Tudo o que eu aprendia de treinamento corporal na faculdade e no modulado de pesquisa teatral do CEP, eu levava para eles. Então, o nível dos exercícios era mais alto, mas obviamente eu não exigia na mesma frequência que esses grupos profissionais. Mas eu acredito que esse voto de confiança e esse treinamento exigido tenha feito total diferença, pois quando você assistia a peça, você não via estudantes de teatro, e sim atrizes e atores que dominavam o texto, dominavam o palco e a plateia.
Bom, essa foi então um pouco da minha trajetória como professora de teatro de Campina Grande do Sul, cidade pela qual tenho muito carinho e orgulho de ter nascido e me criado. Obrigada por ouvir até aqui e ter compartilhado essas histórias comigo. E se você fez parte de algum desses processos, fez parte dessa jornada, dessa caminhada, foi meu aluno e quer me mandar uma mensagem, entrar em contato pelo Instagram, o meu arroba é @eu-sou-jordana, tudo junto, é o perfil que eu estou usando no momento. Sinta-se à vontade para me mandar mensagem ou tirar qualquer dúvida. É isso, até a próxima e tchau! Yeah.